Irmãos, hoje eu trago para vocês um testemunho muito forte. Ela estava prestes a tirar a própria vida. Já tinha preparado tudo, já tinha feito todos os preparativos. E no momento que ela foi cometer o ato, ela recebeu uma ligação, irmãos. Esse testemunho é muito forte, eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma depois de ouvir esse testemunho. Eu te convido a deixar o like nesse vídeo, te convido também a se inscrever em nosso canal, se você não for inscrito. O vídeo completo você encontra lá no canal Makir Podcast. Assista esse corte comigo e depois assista ao episódio completo no canal Makir Podcast. Esse é o episódio da irmã Glória Raad, tá bom? Depois você entra lá e assiste. Eu te convido a você deixar aqui nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Eu te convido também, irmão, a você compartilhar esse vídeo com alguém que precisa assistir esta mensagem. Compartilhe com um amigo, com um familiar, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe nos seus grupos de oração. Seja alguém que compartilha vídeos que edificam vidas, tá bom? Eu tenho certeza que esse vídeo vai falar poderosamente ao seu coração. Se estiver na sala, aonde você estiver, abaixe um pouquinho a luz, ou então apague, se assente bem confortavelmente, porque esse testemunho é forte demais. Eu vou deixar vocês com o vídeo. Fica aqui um forte abraço do PH, que Deus abençoe. Eu estive em Egito também, e foi algo sobrenatural a experiência que eu tive lá, né? No Egito. Já começamos totalmente errado, mas vamos lá. Amém. Vamos começar por aqui, porque você falando sobre isso, e eu tive uma experiência no deserto. Não, se abrindo porta a gente entra. É as águas que vai entrar. Uhum. E eu queria muito conhecer, subir o Monte Sinai. Uhum. Que eu falei assim, pai, não vou mais. É uma e é a última, né? Porque misericórdia. Que é bem desgastante, né? Coitado do Moisés, quantas vezes que subiu. Com pedra ainda. Meu Deus. Misericórdia. A gente, eles te pegam numa van, é tudo muito, né, segurança, tem tudo muito... e você vai de noite para subir o monte, né? Mas, no caminho, só vou contar esse pedacinho. Uhum. No caminho, eles param, a van para em uma parada no meio do deserto, do nada, porque são 3 horas de deserto no escuro, para chegar no Monte Sinai, que uma e meia da manhã você começa a subir ele. E eles fazem essa parada no meio, é uma tenda de beduínos. A tenda de beduínos no meio do deserto, só tem tapete no chão, na areia. Em volta, tipo um cerco só de tapete, para mostrar que é um lugar para você parar. Aí você entra, bebe alguma coisa, compra alguma coisa para beber, para levar, e tem um banheiro, tem 2 banheirinhos ali. Aí eu desci com o grupo, o grupo era de todo lugar, e o motorista era muçulmano, e falava russo, falava o egípcio, mas e eu falo árabe, então o egípcio dá para entender a mesma língua, quase, a gente se comunica bem. Aí eu desci, fui para o banheiro. Quando eu volto, saio a tenda, a parte onde você comprava, tem como é que fala? Um alpendre? Um negocinho coberto, né? Assim, de tapete, assim, né? Entendi. E depois, a parte de fora, era tudo aberto. Eu, na minha vida, vi tantas estrelas no céu como tem lá no Egito, né? Nossa.
não tem como explicar aquilo. Não dá para explicar. E tá, tudo bem, desci, entrei. Quando estou saindo, me coloquei junto com um grupo. De repente, um motorista do meu lado me colocou a mão assim, olha, está chovendo, em árabe, né? Eu falei, tá, sim, está chovendo. E ele começou, Subhanallah, Subhanallah, falando em árabe, Deus é grande, louvado seja Deus, falava, né? E eu falei, tá, sim, está chovendo. Ele falou, sim, mas olha o céu. Ele faz essas viagens toda a vida, há anos que ele faz. Quando eu olhei para o céu, não tinha nuvem nenhuma. Nossa. Só caía chuva e as estrelas do céu aberto. E eu só parei assim. Eu queria ficar lá. Eu já queria fazer lá uma vigília. Entendeu? Eu não queria mais sair dali. Porque foi algo sobrenatural. E ali na hora, Deus ministrou para mim. As pessoas têm que acreditar que vai chover porque vem nuvem, mas eu sou Deus que faço chover sem nuvem. Nossa. Esse é o Deus do impossível, esse é o Deus de milagres. Tendo um homem que estava do meu lado, que é motorista, que fazia viagem direto até lá. E nunca tinha vivido isso. Nunca tinha visto isso. E eu que estive lá, tive essa... Olha, Deus é tão lindo. Eu quero falar para você que está aí, não importa o que você está enxergando, importa o que Deus vai fazer na sua vida, porque Deus é sobrenatural. Ele é o Deus do impossível. Se é possível, é fácil. Mas o Deus do impossível faz nascer. Se você não tiver útero, ele faz o milagre acontecer mesmo assim. Porque não é porque não tem útero que a promessa não vai chegar. Porque a nuvem não estava, mas estava chovendo. Eu filmei aquilo. Mas não dá pra ver porque estava tudo escuro. Não dá pra ver nada. Tenho até a filmagem. Mas fica guardado aqui e no meu coração para sempre. Glória a Deus. E esse é o Deus que nós viemos falar hoje. Deus. Desse Deus do impossível. A gente não começou errado. A gente começou por onde tinha que começar. Eu tive experiências também, Glória, no monte, né? Monte de oração. Mas nada comparado, né? Mas... que quando eu abri os olhos, e tava bem escuro também, que quando eu abri os olhos e já tinham me falado, os dinossauros do evangelho, conto, sabe? Nossa, isso e aquilo, e eu achava, nossa, mas nunca acontece comigo, isso aí deve ser papo de crente, né? E um dia aconteceu, eu vi todo o chão pegando em brasa. Ainda não tive essa experiência, eu quero já ouvir. Mas não muito. Era uma brasa, era um tipo de um neon, eu negócio... já tinha me jogado aí. Não, você não tem ideia. Eu peguei um monte assim, Glória. Eu peguei um monte assim e botei dentro da Bíblia e disse assim, pelo amor de Deus, Pai, não permita que isso apague porque eu quero mostrar pra minha esposa. E desci aquele monte e entrei pra dentro do carro e fui de... Mas assim, ó, de pau pra casa. Quando eu cheguei em casa, minha esposa acordando, a minha esposa dormindo, isso era de madrugada. Minha esposa dormindo, eu, acorda. Ela, o que aconteceu? E eu, olha aqui, eu abri a Bíblia, ainda tava do mesmo jeito. A gente, na hora, ela disse assim, da onde isso aqui, amor? A folhagem do monte, assim. Porque teve acontecimentos a pastores amigos meus, que eles levaram também, botaram no bolso e levaram pra casa. E não... Não, e assim, ó, quando chegou em casa, esqueceram dentro do bolso da calça. E quando no outro dia acordou, tava um buraco queimado no bolso da calça. Então são coisas impossíveis, Glória. É isso. Coisas assim que a gente, com certeza, os sinais que Deus nos dá. Eu lá, já no deserto, já tinha ficado lá. Não tem noção. Eu falei, nem vou subir esse monte, não. Já vou ficar aqui. Quanto tempo pra subir? 5 horas, 6 horas quase. Caramba. Eu tenho uma ministração sobre isso. Sobre isso. Deve ser top demais. Eu queria descer, toda hora queria voltar pra trás. É? É um processo? Imagino. Tremendo. Aí você é ministrado sozinho ali. Nem me conta porque eu vou Não vou vou contar nada. Eu vou ter essa experiência. Não me conta que eu vou ter essa experiência. Não conto nada. Pode ir, que é sobrenatural. Por isso que eu falo, é uma terra sobrenatural.
Não só Egito, mas você sente, sabe? Jordânia, Líbano, Israel, toda Palestina, todo esse local ali, você sente que é diferente. Quando você chega lá. Mas você diz espiritualmente? Espiritualmente, né? Tanto pros dois lados ou algo mais, tipo... Não, dos dois lados tá falando de Israel? Tanto positivo como negativo? Não, eu estou falando que existe uma manifestação de um Deus sobrenatural ali, muito mais que em outro lugar. Entendi. Sabe? Porque isso ali que eu tô te falando é algo que, não sei se em um deserto, não sei, um deserto aqui, vamos dizer, iria acontecer. É uma terra assim que está na Bíblia, onde esteve Jesus também, sim, né? Sim. Turquia, 7 igrejas do Apocalipse, e etc. Aí já sim. vai indo. Então tem algo do céu. Não é que eu falo que Europa ou outros países não tem, mas lá existe algo espiritual que se manifesta como se fosse mais fácil. Entendi. Né? De uma forma diferente. Sim. É algo tremendo, assim, é muito lindo. Não tem como você ir e não ter uma experiência sobrenatural de alguma forma lá. Não tem, não existe. Nossa. Que é uma terra, são terras assim... Se eu já tinha vontade, Glória. Agora... Glória, aproveitando, conta pra gente. Que eu sei que sim, é uma história, né, de vários processos, né, que você teve, né? Sim. Mas como é que foi encontrar, assim, esse nosso paizão? Então, eu vou começar né, desde mais ou menos para vocês entenderem. Eu nasci no Líbano, nasci no lar muçulmano. Muçulmano. Né? Então, onde eu aprendi o Alcorão. Sim. Né? Por causa da guerra eu saio do Líbano, a gente sai. Eu sou primogênita. Na época éramos 4 irmãos. Eu saio eu já estava com 6 anos, né? E os meus irmãos mais pequenos tinham 2, que eram gêmeos, são gêmeos, né? E aí a gente sai extraditado pela guerra para a Argentina. Olha. A gente foi para a Argentina. Moramos um tempo lá, meu pai não queria ficar na Argentina, queria voltar para o país dele, por causa de saudade da família, ele também ele era advogado, queria voltar, não queria mais. Sim. E sempre vendo a briga de meus pais, era muito difícil, foi uma infância bem complicada, né? Onde a gente apanhava e era muito, muito difícil. E já com 12 anos, quase, nós voltamos de novo para o Líbano. Então, ficamos quase 6 anos depois, né? Na Argentina, retornamos para o Líbano por causa do meu pai. E a gente ficou lá aquele tempo na escola e tudo, só que continuava as guerras. Bombas, ataques e tudo. E a gente estava, claro, com 6 anos eu não lembrava, mas já com 11, 12 anos a gente lembra mais, claro. Né? E aí a gente começou a ficar com trauma da guerra. As bombas, a gente ia para a escola, as bombas caíam e a gente não sabia de onde vinha. Se a gente ia ver meu pai de novo, minha mãe, ou se eles iam nos ver de novo. Era um desespero constante, porque você saía, mas não sabia se voltava, se você ia ver a tua família de volta. E isso meu pai viu que não dava mais para nós morarmos assim, né, dessa forma. E aí ele decidiu retornar de novo, a gente retornou, né, para a Argentina. E aos 22, 23 anos, não lembro bem a idade, no ano 2008, eu venho de férias para o Brasil. Né? E eu, meu Deus, eu olhei aquela orla para Balneário, né? Vim para Balneário, o táxi entrou na orla e eu olhei assim, eu lembrei do meu país, porque Beirute também tem praia e sempre gostei de praia, desde a infância. Eu morei na parte onde é montanha, tudo neve. Eu ia para a escola com neve, eu não gosto de neve, né?
E aí eu sempre gostei de praia desde criança. E aí eu lembrei do Líbano, né? Falei, ai, que lindo. Aí eu pensei, será que eu vou morar aqui? E aí meu pai tinha me ensinado que quando eu queria falar com Allah, né? Allah, quem é Allah para os muçulmanos? Allah é é Deus, significa Deus, não traduzido. Porque tem muita coisa que eu fico muito triste, que fala muita coisa ali. Esses dias vi um vídeo de um homem que estava traduzindo uma oração dos muçulmanos na Meca, que estavam falando vamos matar e vamos não sei o que, um monte de coisa que nada a ver, estavam adorando a Deus. Então essas coisas acontecem. Tem outras que falam que o nome Allah é de um demônio, é a tradução de Deus então God é que significa. Então eu fico assim um pouco, por isso que eu faço questão também de falar sobre isso. E quem é de onde nasceu essa religião? De Ismael, que é o filho de Abraão. Então, eles falam que ele é o primogênito. Abraão, não Isaac. Só que eles erram porque a esposa, Ismael é da serva, né? Sim. Então, dali nasce os ismaelitas e daí nasce a religião muçulmana. E essa guerra toda, até hoje, pelas terras, é em cima disso ainda? Sim, essas guerras que eu vivi era por causa disso, né? Aquela, né, infinita, agora parou. No ano 2000 foi o último ataque maior, depois fizeram né? E parou, graças a Deus. E aí, é só para que as pessoas entendam pouco o que é, e quem está falando não é uma pessoa que não é... Viveu, né? Claro, porque vocês podem ouvir, tem que ter cuidado que estão ouvindo e quem que estão ouvindo, porque às vezes alguns falam com uma convicção tremenda e eu olho para essas pessoas e falo, parece que eu nunca fui muçulmana e eu estou acreditando no cara, porque... né? Você tão convicto que porque a pessoa... Porque até a mídia mesmo, o jornal, eles passam o que eles querem, ter cuidado, né? Eles passam o que eles querem, né? Imagina... Isso. E você que viveu lá, imagina, nossa. Sim, e assim como existe a religião cristã, que tem seitas, né? Vamos falar sério, que usam o nome de Jesus em outras seitas, vamos dizer... Existe também nos muçulmanos, que são aqueles que já se jogam nas bombas e tudo aquilo. Tem um monte de seitas dentro da religião. Tipo raízes. Entendeu? Entendeu? Então, assim, eu estou falando da religião muçulmana normal. Depois você pode até existir, eu nunca vi, né? Que matam, que fazem um monte de coisa. Eu não vi, tá? Se eram perseguidos dentro do país, no Líbano. Era, na época. Hoje, os cristãos vivem... os cristãos, eles chamam os católicos, porque existe lá uma grande comunidade católica, ortodoxa, lá no Líbano, morando, tranquila. Mas nos anos 80 eram perseguidos. Hoje estão tranquilos. Existem outros países que não, que ali te matam mesmo, mas aí existe ramificação da religião muçulmana. Ali já tem muita coisa ali dentro. Então, a gente mistura, coloca tudo numa sacola e acham que todos os muçulmanos são iguais. Sim. Não estou defendendo, mas também não estou falando. Mas é bom você deixar só bem para deixar bem claro de onde que nasce. E eles acreditam em quem? Em Abraão, em Moisés. Eles acreditam. Então, eles acreditam em Jesus, que ele é um profeta. Não acreditam em Jesus, que é filho, mas acreditam que é um profeta. E no Alcorão também, eu vou deixar essa chave, porque muitas pessoas conhecem muçulmanos e querem evangelizar muçulmanos e não sabem como, porque não têm conhecimento de como chegar neles. Sim. Até porque eles conhecem muito sobre vários... Eu vou te dar uma chave. No Alcorão existe muita coisa que fala sobre Maria e também fala sobre Jesus. E fala que Jesus curava os enfermos e expulsava demônios. Olha.
Então, por ali você pode ministrar a um muçulmano. Você não pode entrar e já falar, Jesus é filho. Você já era. Já perdeu. Porque meu pai quase me matou quando eu falei isso. Nossa. Já vou chegar lá. Nem começamos ainda. E quando você fala assim, você acredita em que Jesus, como está no Alcorão, pode curar? Porque no Alcorão fala que Jesus curava os cegos, curava os paralíticos, não é verdade? O muçulmano vai te dizer, sim. Então, quero orar por você. Olha. Aí é uma chave, tu entra por ali. Top. Tu entra por ali. E ali eles e depois deixa o Espírito Santo fazer, mas tem que saber como chegar, né? Entendi. E às vezes você perde, ou às vezes, né, porque não conhece. Então, isso aí é uma chave para você poder tocar né, poder entrar, vamos dizer. Abertura. Né? E, enfim, por onde eu estava? Já me perdi. Você tinha voltado... Eu estava falando, eu voltei para meu pai, agora lembrei. Meu pai tinha me ensinado que se eu queria falar com Deus, com Allah, né? Fazia uma pergunta para ele, eu pegava o Alcorão, fazia uma pergunta, eu abria o Alcorão e ele iria me responder. Só que eu estava aqui em Balneário, num hotel, e eu não estava com o Alcorão, eu não tinha trazido o Alcorão comigo. Eu falei, eu vou ter que esperar até voltar para casa. Aí eu pensei, não, eu vou perguntar o que aconteceu. No quarto tinha, na cabeceira da cama, uma Bíblia dos Gideões. Aí eu vi aquela Bíblia dos Gideões, eu pensei... Qual, pequenininha, aquela do Novo Testamento? Exatamente. Eu pensei assim, pronto, é o mesmo Deus, vou perguntar para ele aqui, sem saber falar o idioma. Fazia 2 dias que estava no Brasil. Eu peguei aquela Bíblia pequenininha, fechei os olhos e falei, Senhor, será que eu vou morar aqui? E eu abri. Quando eu abri, apareceu, você morará no paraíso de Deus. Falei, pronto, eu vou morar aqui. Só que até hoje não acho esse versículo, né? Nossa. Pode ser que seja quando os ladrões estavam com Jesus na cruz, que Jesus Sim. fala, você hoje entrará no paraíso, não sei. Mas eu li assim... E pra mim, pronto, eu vou morar aqui. Pronto, acabou. Fui embora e confesso o pecado, levei a Bíblia junto. Demorou pra confessar ou já tinha já confessado? Confessei faz tempo, entendi. Mas vou reconfessar. Amém. Eu não sei se dava, mas estava ali, eu achei, eu posso levar comigo, né? Sim. Levei junto, voltei pra Argentina, minha avó ficou doente, a mãe da minha mãe, que ela morava junto também. E eu fui cuidar dela no hospital. E no hospital eu fiquei pensando, olhei para ela, fiquei pensando, o que será que ela está pensando, né? Na idade dela. E eu me coloquei na idade dela como se eu estava lá nessa idade, o que estaria eu pensando? Aí eu pensei, por que eu não tentei isso? Por que eu não tentei aquilo? Aí eu pensei assim, eu não quero chegar nessa idade e falar por que eu não tentei. Eu quero falar, não deu certo, mas pelo menos tentei. Olha. E aquilo virou uma chave dentro de mim. E eu pensei, eu vou para o Brasil. Porque se não der certo, eu vou chegar aos meus 90 ou aos... Pelo menos eu tentei. Amém. Aí eu vou falar, não deu certo, mas pelo menos tentei. Não vou falar, por que eu não tentei? Que ia ficar dentro de mim aquilo. Pronto. Minha avó melhorou, saiu do hospital, saí, falei, pai, quero ir para o Brasil. O pai falou, pode ir, filha, ele ama o Brasil. Eu vim com 2 malas, sem saber falar o idioma. Falei, vou me hospedar no mesmo hotel. Já estava acostumada, porque eu me mudei mais de 50 vezes na minha vida, já desde a minha infância. Eu não sabia o porquê, mas Deus sabe. Sim. Então, para mim é normal falar agora, Glória, tem que ir para lá, tudo bem, deixa a mamãe partiu. Então, assim, não tenho esse problema. E eu vim para cá. Comecei a procurar emprego. Na época eu trabalhava em cabelo, era cabeleireira. Até que no jornal apareceu um endereço. Fui até lá, que na verdade não queria ir, porque eu tinha passado uma vez e eu olhei e eu pensei assim, não vou trabalhar nesse lugar. Era tão pequenininho, do tamanho de uma garagem, tão assim,
imagina, eu tinha um currículo enorme, tinha trabalhado em TV, fazendo cabelo, já tinha feito muita coisa, palcos, sabe? Sim. Então, eu era arrogante, soberba, tudo do pior era. E aí eu pensei, eu não vou trabalhar nesse lugarzinho pequenininho, quero trabalhar no melhor lugar de Balneário Camboriú, Sim. né? Porque eu sou, imagina, saía nos jornais, saía em tudo lá. Glória! Claro, imagina que eu vou trabalhar em qualquer lugar. Eu fiquei procurando, eu cheguei na porta, eu falei, não vou entrar aqui, de jeito nenhum. Imagina, olha quem eu sou. Quem eu sou? Aí, não entrei. Continuei procurando até 25 dias, gastando dinheiro, né? Gastando e fazendo teste em vários lugares, ninguém me queria. Passei de novo lá, não vou entrar. Já tinha pouco dinheiro, estava acabando, eu olhei o jornal, aquele endereço de novo. Falei, vou entrar lá, eu vou. Porque pelo menos já estou voltando, Sim. né? Vai que, né? Sim. Vai que, vou lá. Era a última opção que tinha e já ia embora. Já ia ficar mais uns dias e ia voltar. Não tinha o que fazer. Aí eu entrei, né? Aí começa, né? Quebrar. Deus quebra o arrogante, Deus quebra tudo. Aí vou lá naquele lugarzinho, salãozinho, né? Cheguei, me apresentei. Uma senhorinha me atendeu, muito querida. Falou, vou fazer a prova e tal. Falou, não, você começa amanhã. Eu pensei, poxa, 25 dias perdendo dinheiro, né? Podia já estar trabalhando, ganhando dinheiro. E eu, por teimosia, soberba. Por arrogante, por soberba, não queria. Quantas vezes nós fazemos isso? Porque, não vou trabalhar nesse lugar porque eu tenho que passar um pano no chão. Quem eu sou? Porque eu tenho muita gente. Nossa. E os tesouros escondidos do Senhor, pastor, estão nos lugares que é onde a gente menos imagina. Isso aí. Sabe? Porque Deus não vai deixar os tesouros exibidos. E não é aquele lugar, uau, que te encandila os olhos como uma maçã, que foi agradável aos olhos. A gente sempre peca porque acha que aquilo que é agradável aos olhos é aquele lugar. Não, às vezes é um lugar onde você menos espera que você vai achar um tesouro escondido do Senhor. E Ele trata com a gente também, né? Através disso. E eu comecei a trabalhar lá. E aí, um dia, na época era CD, né? Naquela época, agora CD vai descobrir no Google o que é. Né? Eu tenho um filho de 12 anos, acho que só ele lá em casa. Pergunta o que é orelhão. Não. Manda ver no Google, não, né? Não sabe. Oh, meu Deus, que tristeza, os anos passam. Tá passando, velho. E passa. E aí, colocaram uma música ali para tocar num CD. E eu, durante toda a minha vida, esses 28 anos que eu tenho, que me lembro de todo esse caminhar, sempre senti um vazio dentro de mim. Sempre fazendo reza, indo para mesquita, indo para outros lugares. Eu sempre senti um vazio. E esse vazio eu tentei sempre preencher ou comprando roupa, ou namorando. E nunca preenchi esse vazio. Mas isso desde o tempo lá de trás, ou Glória? Toda a minha vida. Desde que eu me conheço por gente. Porque é uma doutrina que já vem com essa força de oração, né? Principalmente nos horários exatos, né? Tem todo sim, um tipo de tudo. Mas mesmo nesse tanto de oração, nessa busca, tu sempre soube que tinha algo a mais. Sempre senti um vazio e era como... Não sabia como preencher isso. Olha. Então, até entrava em igreja católica, entrei em alguns lugares, porque eu precisava, lá na Argentina, e eu não conseguia saber e expressar o que eu estava sentindo. Uhum. E saía igual, né? E lá naquele salãozinho colocam um CD e começa a tocar uma música. Para mim era uma música. E a música dizia, entra na minha casa, entra na minha vida, Olha. mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. E ali naquela hora que aquela música tocou, aquele vazio se encheu.
E eu parecia que estava flutuando ali naquele lugar. Eu não sabia expressar o que estava sentindo. Eu não sabia se eu estava no céu, eu não sabia expressar, porque aquilo encheu o que 28 anos não tinha me enchido. Eu descubro que era uma adoração, né? Eu mal falava português, para você entender o que Deus faz, né? Não importa você não entender, não importa o que faz Deus, pelo Espírito. Sim. É pelo Espírito. E aí, foi algo tão tremendo que, coitadas das mulheres do salão, porque essas mulheres ouviam esse louvor o dia inteiro, 24/7. Gastei o CD, eu lembro assim que a filha da dona se olhava uma na outra. Um dia falou assim, bem depois, Glória, nós não aguentávamos mais ouvir esse louvor, você gastou aquele CD lá. Gente, mas era aquilo que eu não conseguia expressar que me enchia, né? E ali eu fui passando, né? Elas eram cristãs de uma igreja. E, enfim, passei um tempo ali com elas. Logo, eu abri uma loja de roupa. Meu pai tinha me ajudado. E ali, tipo assim, elas falaram de Jesus, me levaram na igreja delas. Um dia eu não me sentia à vontade. Fiquei assim, meia com medo. Não quero falar a igreja, nem sim. Tudo e todas as igrejas têm Deus, ele vai usar qualquer método, né? Só que ali eu me assustei, era expulsar demônio gritando e etc. Então eu fiquei apavorada. Imagina uma muçulmana vendo um trem desse. Cada um vai apresentar Jesus da forma que você recebeu, claro, né? Certeza. Elas receberam desse jeito e foi bom para elas, vão te levar. Sim. Então, agora mais, como muçulmano, não leva para esses lugares. Tenta ter estratégia. Leva para outro, mais calmo. Mas já vou chegar lá. Olha como Deus move as fichas por todo lado para chegar, né? Ele vai quebrando as crenças da mente, ele vai tirando você da crença do Egito, né? É Sim. difícil. E é muito mais difícil com o muçulmano. O muçulmano a cabeça deles são muito fechada, sabe? Porque já vem de uma origem deles cedo, né? Principalmente a criança, né? Desde cedo. Com que idade, tipo, mais ou menos, só pra mim ter uma ideia, Glória, que já, tipo assim, já li todo o Alcorão? Ah, não sei te dizer, mas os pais já acordam os filhos de madrugada pra orarem juntos na madrugada. Olha. Entende? Isso não desde importa que idade? Não tem. Ah, entendi. Não tem idade. 6, 7, que eu lembro já, essa idade já começa. Já acordava? Eu não acordava, mas tinha o meu tio, que era o irmão do meu pai, ele fazia isso com os filhos. Meu pai não fazia, eu não tenho essa lembrança. Sim, mas ele sim. Então, assim, não tem idade. As crianças, não existe eu me afastei do Senhor. Não isso tem essa possibilidade? Existe. Porque eles sabem que foi Deus que criou você. E é a Deus que tem que adorar e não há outro Deus. É Ele e não tem mais nada. Então, assim, não tem como, eu estou bravo com Deus, não vou pra mesquita. Não existe isso. Sério, tá entendendo? Tem coisas assim que a gente tem que pegar deles. Por exemplo, o meu pai, eu já era convertida e tudo. Ele tem loja na Argentina. Eu estava com ele. É a hora de oração, estende o tapete no meio da loja e vai orar. Aí entrou, vai, né, fazer as rezas dele. Aí entrou um cliente e falei, pai, quero nem saber, deixa ele ir embora, estou orando. No meio da loja. Eu parei e pensei o seguinte. Se for esse homem comprar 5 milhões, 3 milhões, seja lá o que for, ele não vai parar a reza. Manda ele esperar, porque eu estou com meu Deus. Olha. Depois eu vendo para ele o que ele quiser. A gente não faz isso. Por muito menos, a gente. Por um jogo de futebol, uma vez. Às vezes para a gente. Nossa. Está entendendo? Então, eles levam a sério.
Enfim, aí eu abro minha loja e comecei aqui na Avenida Brasil, aqui em Balneário Camboriú. Comecei a trabalhar muito bem. Meu pai tinha me ajudado com a loja e eu comecei a trabalhar, vender. Só que passaram uns meses e eu não conseguia pagar o mês de aluguel. E aí eu comecei a ficar desesperada. No primeiro mês já comecei a dever 3 meses. Que na época, não é como agora. Sim. Né? Na época, na temporada, era ótimo, mas depois não é. Não era como é agora, que o ano inteiro tem movimento e tudo. E aí eu comecei a ficar apavorada, porque eu não queria decepcionar meu pai, que meu pai tinha me ajudado com a loja, né? Com o dinheiro e tudo. E eu pensei, eu vou falar para meu pai, pai, fechei. E ele vai falar, filha, você me decepcionou. Aquilo me deixava desesperada. E eu, angustiada, começaram a entrar pessoas falando de Deus para mim, de Jesus, que Deus ia me ajudar e não sei o quê. Tá, tudo bem. Aí uma vez entrou uma senhorinha de bengala, de um olho cego, veio falar para mim de Deus e tal. Ela falou assim para mim, olha, eu vou vir toda semana para te ensinar da Bíblia. Falei, tá. Ela vinha da Quinta Avenida, pegava um ônibus, chegava lá na loja. Essa mulher me ensinou o livro de Jó. Aquela mulher, ela fez o seguinte, ela foi estratégica. Por isso que esse tipo de pessoas são muito espertas. Que já vão saber quem são. Não vou falar quem, mas já vão saber. Ela falou assim, você sabe que na Bíblia fala do Líbano? Falei, sério? Sim, tem muitos versículos que falam do Líbano. É sério? Falou sim, olha aqui. Cedros do Líbano, Monte do Líbano, e foi mostrando. E eu comecei a ficar interessada. Falei, como assim? Eu estou na Bíblia? Porque eu falei, nossa, a minha terra. Né? Eu me senti importante, né? Sim. Como assim que o Líbano está na Bíblia? E aí, na época, não tinha Google, essas coisas, né? Que você Sim. coloca na Bíblia, aí te sai todos os versículos. Tem que folhear, né? Não tem outra. Essa mulher vinha toda semana. Essa mulher é daquelas lá que na época batia na porta da tua casa. Então, assim, eu quero falar que quando um cristão não está disponível, o Senhor vai usar quem está disponível. E a gente tem que estar disponível, né? E o Senhor usou ela porque estava disponível para mim, para fazer o que Deus queria fazer, né? E aí, essa mulher não foi mais para a loja. E eu continuava com meus problemas. Um dia entra outra mulher. Eu conversando com ela na época. Aí eu comentei como estava e tudo. Ela falou, não, eu vou te levar na minha igreja. Falei, tá bom. Amanhã venho te buscar. Fechei a loja, foi e me levou. Aí me levou numa igreja onde eu tinha que entrar, colocar um véu na cabeça. Para entrar. Eu falei, uau, como na mesquita, né? Que na mesquita eu tenho que colocar também um véu na cabeça. Sim. Por isso que eu falo que Deus usa todo e fica da um lado forma também. que Ele quiser. Fica Ele vai também, quebrando as crenças, Ele vai fazendo para poder chegar na pessoa, né? Não é pela força, né? Não. E aí eu entrei, comecei a ir lá naquele lugar, porque além daquela orquestra tão linda, né? Eu me sentia no céu lá. E ninguém falava comigo nem nada, só eu ia, pedia para Deus, porque, né, da minha forma, ninguém me ensinou nada, não sabia de nada, né? Eu ia, falava com Deus e voltava para que Deus fizesse um milagre. Passaram-se 5 meses e nada, e eu indo lá. Até que um dia, a vizinha do lado da loja falou, eu vou te apresentar uma pessoa para que te ajude. Aí essa pessoa apareceu, falou assim, eu vou mudar a tua loja, vou colocar roupa consignada aqui, vou mudar tudo. Pode tirar tudo aqui, que eu amanhã já venho e coloco chão novo, ar-condicionado, tudo novo. Do nada. Foi assim. No outro dia, minha loja já não era mais a loja, né? Tirei tudo do eu que eu tinha ali. Chão novo, ar-condicionado, pintura, marquesine, roupa, prateleiras, computador, tudo era uma outra loja. E comecei, ele falou, todo mês eu venho, você acerta comigo
e precisando de mercadoria eu reponho. Vai estar as vendas no sistema, não tem erro. Tá bom. De um dia para outro. Vamos supor que eu vendia 1.500 por mês, foi para 15 mil. Nossa. Uma coisa... Vou dar um número assim, para você ter uma noção. Meu Deus, foi tremendo assim. Ali começou a menina vir me buscar para ir para a igreja. Eu falava, não tenho mais tempo para ir para a igreja. Estou trabalhando. Eu abri mais 2 lojas. Eu estava com 3 lojas agora. Olha. Deus já me respondeu a oração. Para que eu vou para a igreja de novo? Não preciso. Subiu. Claro! Porque na verdade nunca tinha quebrado. A gente só fica um pouco mais humilde quando o negócio tá lá embaixo, exatamente. Né? Quando subiu, eu era assim. E eu via que maltratava as pessoas, porque eu tinha um poder aquisitivo grande. E eu não conseguia controlar. Eu sabia que estava errado. Mas eu sabia que estava ali e não conseguia controlar. Era algo, não sei o que era, mas tinha alguma coisa dentro que fazia isso acontecer. Quando eu estava sozinha, eu chorava em casa, porque eu sabia que estava errado, mas não conseguia controlar. Eu não conhecia Jesus, não conhecia nada, mas eu sabia que estava errado. Vinha um momento de reflexão, no caso. Mas enfim, eu continuei, não me importou, né? E aí... eu conheço uma pessoa que era mais velha do que eu. E essa pessoa, ele produzia em atacado mercadoria. Falou assim, olha, eu posso te ajudar a você vender em atacado. Falei, eu vou começar a fazer isso. Aí eu comecei a fazer, comecei a ver que dava certo. E aí eu comecei a fechar as lojas para só entrar em produção de vendas em atacado. Com loja, eu não tinha vida, né? 365 vezes 24, né? Eu não ia para meu aniversário para passar com meus pais, não ia, né? Nas épocas, não conseguia sair da loja. E aí eu pensei, vou fazer isso, vou começar a fazer isso e vai ser... Eu comecei a ver que estava dando certo. E essa pessoa... Ele era como se fosse... Como que meu pai nunca foi assim um pai amoroso, sabe? Uhum. E eu desde criança não tive identidade. Não sabia quem eu era. Fui sempre, né? Meu pai sempre gritava, nunca nos deu carinho, nunca falou te amo. Minha mãe também não. E a gente sempre termina se apegando quando tem uma pessoa que parece assim, sabe? Uma pessoa querida. Por quê? Porque eu não sabia quem eu era. Sempre ouvi palavras, você não vai ser ninguém, você não é nada. Mas isso era mais da cultura ou era deles mesmo? Não. É dos meus pais mesmo. Uhum. Não são todos assim. Sim. Tem, por exemplo, o irmão do meu pai não é assim. Diferente. Então, com os filhos, meu Deus. Então, cada um é diferente. E tem muitos muçulmanos que são família, assim, maravilhosa. Mas meu pai e minha mãe não foram assim, né? Sim. Eram bem desunidos. Com certeza também não receberam também da mesma forma. Isso, exatamente. Te contar a história, você já percebe que eles nunca receberam. Então, não conseguiam dar o que não receberam, né? E aí, eu sempre, assim, aquela pessoa era mais velha do que eu, parecia um pai, assim, sabe? Ao mesmo tempo. E... me envolvi com essa pessoa e essa pessoa, ele terminou, vou falar assim, fiz um pedido, né, grande de mercadoria. Ele foi para entregar, porque ele entregava as mercadorias e trazia às vezes o dinheiro para mim e tal. Fazia isso vários tempos. Até que um dia fiz um pedido bem grande, fiz um pedido para uma entrega bem grande. Eu entreguei e ele nunca mais apareceu, nem com dinheiro, nem nada. Aí, imagina, eu estava terminando de pagar minha casa. Eu me vi do nada, assim, como de um dia para outro apareceu tudo, de um dia para outro sumiu tudo. Fiquei sem nada.
E nesse momento eu entrei em depressão. Comecei a ouvir vozes que me falavam: se suicida, você não vale nada, você não é ninguém se lembra de você. Nossa, Glória. E aquilo começou a vir direto na minha mente, é tão nítido aquelas vozes, né? E você começa a acreditar, porque eu não tinha identidade. E comecei a acreditar, é verdade, eu não sou nada, eu não sou ninguém. E eu comecei a acreditar em tudo isso. E eu comecei a maquinar como me suicidar. E aí passaram-se meses, eu não tomava banho, minha casa estava imunda, eu mal comia, eu chorava o dia inteiro. Tudo estava pronto, já não tinha mais. E aí eu comecei a acreditar que a única saída era tirar minha vida, não tem outra saída para mim. Como é que eu vou resolver esse problema? Vou me suicidar. Pronto, escapo. E aí eu comecei a pensar como tirar minha vida, porque também não tinha coragem. Sim. Tem que ter coragem. Tem que. E tem que ver de que forma para fazer certo e não dar errado, né? E aí eu comecei a pensar, e aquilo é uma dor tão ruim, é uma dor que não dá para explicar, a depressão é horrível. Eu falo que é um estado vegetativo, você respira até dói o corpo, é horrível. E aí uma noite, já sem aguentar mais, chorando na cama, disse assim: Deus, não quero mais estar aqui, eu quero ir embora com você. Mal sabia o que estava falando. A minha casa é de 2 andares, fui preparar a forca para me enforcar com um lençol e fui até lá. Quando eu vou me enforcar, meu celular tocou. Aí eu olhei a ligação, um casal cristão, eles na época eram meus talhadores, aqueles que cortam, né, as roupas, lá de Brusque. Aí eu olhei a ligação, eu falei: não vou atender. Vou continuar a fazer o que ia fazer. E aquele celular continuou tocando. Aí eu olhei de novo, eu pensei: pois vou atender essa última ligação e vou continuar a fazer o que ia fazer. Eles são os últimos a ouvir a minha voz. Aí eu peguei o celular, arrumei minha voz, a casa estava as luzes desligadas, estava tudo no escuro, já preparado. Aí eu peguei o celular: oi. Do outro lado: oi, Glorinha, tudo bem? Falei: tudo. Né? Vou falar o quê? Vou falar, né? Tô me enforcando agora, não tinha como, né? Falei: tudo. Você ligou para nós? Falei: não. Onde você está? Eu falei: estou em casa. Tem alguém com você? Eu falei: não. Mas não tem um homem aí com você? Eu falei: não, Sheila, o que aconteceu? Estou sozinha aqui. Porque eu estava irritada, eu queria desligar o telefone, eu queria me suicidar, ela estava me incomodando, fazendo um monte de perguntas. Vai logo, que eu quero desligar, né? Aí ela pegou, eu falei: não, Sheila, o que aconteceu? Eu estou sozinha aqui em casa. Ela pegou e falou assim: um homem chamado Ângelo acabou de me ligar de teu número de telefone. Uau! Quando ela disse um homem chamado Ângelo, eu caí de joelho no chão e falei: eu ia me suicidar agora. Eles vieram de Brusque para me socorrer. Eu parei, eu fiquei em estado de choque. Porque eu pensei: quantas vidas estão se suicidando agora? E eu recebi uma ligação. E eu pensei: não é por acaso, não é em vão, é porque há algo que eu tenho que fazer. Aí eles chegaram e eu vi, me mostraram na ligação. Do meu celular não tinha nenhuma ligação de saída, né? Sim. Mas no celular deles tinha meu número de telefone, como que eu tinha ligado. Como eu você vi. tinha ligado? 18 segundos falaram com esse tal de Ângelo. Diz ela que quando viu a minha ligação, ela pegou e falou: oi, Glorinha, tudo bem? Claro, é meu número, você vê a tua mãe, você vai falar: oi, mãe. Aí disse que do outro lado uma voz suave de um homem que transmitia paz fala assim: não, aqui não é a Glória, é o Ângelo. E ela, sem entender, falou assim: desculpa. Ele falou: não foi nada, mas só ele que tinha ligado para ela, né? Aí ela falou: tchau, tchau. Falou para ele: tchau, desligou. Aí ela pegou e retornou a ligação.
na hora que eu ia me suicidar. Nossa. Aí, Que eu maravilhoso descobri, isso, meu Deus do céu. de verdade, onde não tem saída, existe uma luz que se chama Jesus Cristo. Aleluia. Não importa o poço aonde o diabo te colocou. Importa que existe uma luz no meio do túnel. Amém. E se chama Jesus. E eles me levaram para um encontro com Deus. E ali foi Deus fazendo, né? E comecei a sentir muita vontade de me batizar. Comecei a sentir vergonha de como me vestia. Ninguém falou nada para mim. Porque ninguém vai te falar. É o Espírito Santo. É você que vai ter vergonha da roupa que você veste. É você que... Eu não conseguia mais ouvir música circular. Eu sentia uma tristeza dentro de mim. Que eu falei, não, isso aqui não quero mais. Eu não assisto TV. Minha TV é no YouTube. Às vezes assisto alguma coisa no Netflix, mas depende do que é. Mas é YouTube de adoração, ministração, pregação, né? Isso até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Eu descobri que o nome Ângelo significa anjo no grego e mensageiro no latino. Eu ia perguntar. Anjo mensageiro. Olha. Você acha que os anjos mensageiros só existiram na Bíblia? Até hoje eles trabalham a nosso favor. E é por uma missão e um propósito. Eu tenho um testemunho, só que ele é meio cômico, mas ele é um pouco parecido, assim. Eu já tinha... Eu tava cansado de usar droga. Eu não conseguia mais parar. E eu não aguentava mais ver a cara do meu pai de tristeza pra mim, decepção. Tanto do meu pai como da minha mãe. E aí eu tive mais ou menos a mesma atitude, só que de outra forma. Eu disse, cara, eu vou acabar com tudo, porque assim, ó, eu não tô me aguentando mais, tu imagina o fardo que eu não tô sendo pra eles. E aí, o meu pai, ele sempre tomou um remédio de tarja preta, que ele tomava manipulado, e ele comprava, manipulado, vinha aquelas caixinhas brancas, sabe, cheio de remédio, e eu disse assim, eu vou tomar tudo aquilo de uma vez só, e alguma coisa vai dar, certo? E tava em cima da geladeira. Só que daí eu tomei, peguei, fui na cozinha, né? E tomei, tava lotado, ele recém tinha comprado, na minha cabeça. E tomei todos aqueles comprimidos, tomei 2 goles de água e foi tudo. E eu disse, agora eu vou dormir. E fui me despedir deles. E dei um beijo nele, abracei ele. E ele ficou sem entender, porque ele tava com um pouco de raiva ainda de mim, por causa que eu já tinha feito e vendido um monte de coisa, enfim. E fui dar um beijo na mãe e fui pro meu quarto. Só que quando eu acordei de manhã, cheguei e acordei e nada aconteceu. E eu disse, meu Deus, cara, nem pra morrer eu presto. Nem pra me suicidar. Aí eu abri a porta do quarto e olhei o pai tomando café. E o pai disse assim pra mim, filho, ele sempre fez ovos pra mim, os ovos já estão prontos. E eu disse, não morri mesmo, cara. Não tô, realmente eu... E fiquei com aquele negócio na cabeça, não é possível, cara, que eu tomei tudo aquilo de remédio e não deu nada. No outro dia, eu tô almoçando, né? E aí quando vê minha mãe dá um grito. Rosi, o nome do meu pai é Rosi. Rosi, e os meus remédios? Eu fiquei quieto, né? Os meus remédios? Que na realidade era pro pai ter falado dos remédios, né? E ela disse assim, os meus remédios estão lá no guarda-roupa, Nair. E eu disse, o que eu tomei, cara? Os remédios da mãe, eles molharam um dia antes não, na manhã daquele dia. E ela, como tava o frasco do pai vazio, ela tirou os remédios dela e colocou naquele frasco. Eu tomei 30 cápsulas de vitamina C. Vitamina de Cristo você tomou. A C de Cristo. 30 cápsulas de vitamina C. Vou te falar que até hoje eu tenho dificuldade de pegar gripe. Mas só pra você entender, né? Porque assim, ó, não foi... aqueles remédios da mãe não molhou por acaso. Não.
entendeu? O frasco do pai, ele sempre guardou o remédio no mesmo lugar, Glória. E o meu pai, ele é militar. Então, tipo assim, ele sempre foi, sabe, nos lugarzinhos certos, nas coisas. Então, ele ter tirado de lá e ter colocado, levado pro quarto, cara, não tem. É exatamente como você falou. Deus permite até um ponto. Mas até chegar naquele ponto ali, é pra dizer assim, tu não vai conseguir. Tu pode tentar de tudo que é jeito, mas é eu que decido. Não tem nada com você. Diabo, ele é meu. Ela é minha, você não vai tocar. E assim foi, a minha transformação foi muito rápida. Ali o espírito de morte já tinha saído, né? Essa vontade de tirar minha vida não tive mais, porque eu entendi que tinha algo a fazer. E logo tive que passar pelo processo da depressão, né? Eu não aceitei tomar remédio nenhum. Sim. A minha minha não. A depressão, que não era minha nunca. Sim, eu curei indo para a igreja, buscando a Deus, orando, adorando. Eu me batizei 12 dias depois, comecei a falar em línguas. Eu não sabia o que era isso. Olha. Não é que vou falar em língua, sei lá o que é isso, né? Então, imagina, era crua. Não é que você passa, depois, olha que tem batismo no Espírito. Não sabia nada disso. Foi muito rápido. Deus fez algo muito rápido, assim, sabe? Tirar limpar as vestes, né? Tirar você da sujeira, né? E eu, quando descobri que eu não estava mais com depressão, foi quando eu estava servindo na igreja, né? Já estava ministrando em pequenos grupos, já tinha estudado, né? Passado pelas escolas e feito tudo aquilo. E foi difícil, mas eu falava: Jesus, você vai me curar. Eu sei que você vai me curar, não preciso de remédio. E um dia não lembrei mais, né? Que eu estava assim. Existem processos e existem curas instantâneas, né? E é isso que ele fez e foi fazendo e continua fazendo. Eu lembro quando eu me converti, minha mãe falou: fizeram lavagem cerebral à minha filha, ela está louca e um monte de coisa. Foi a próxima a se batizar. Nossa! E o teu pai, Glória? Já vou chegar lá. Porque eu fiquei curioso, cara. Já vou chegar lá. Aí foi passando, foi tudo um processo, demora, né? Faz 9 anos já, né? E vai fazer 10 anos agora, em novembro. E quando meu pai soube, falou: você não é mais minha filha. Mas eu tinha descoberto uma identidade de quem eu era em Cristo. Amém. Eu estava desfrutando de um pai do céu que eu não sabia que tinha, porque eu tinha medo de Deus. Olha. Porque o Alá que me apresentou meu pai era um Alá bravo. Um Alá que te castiga e te pune. Um Alá que, se não faz as rezas certas, você já está indo para o inferno. E ouvindo um pai como era meu pai, então jamais que ia ficar perto de Deus. Era Deus lá longe, até ter a cura do espírito, né? Tirar o espírito da orfandade e ter essa cura e ter a paternidade de Deus. Sim. Também demorei. Esse preenchimento, né? E aí eu pensei: não tô nem aí, né? Porque fazer o quê? Se eu teria que honrar meu pai, que era muçulmano, eu não posso ser cristã. Então, eu falei: eu vou esperar. E ele ficou meses sem falar comigo. Nossa. Muitos meses. Um dia eu estava no Líbano com ele. E eu fui falar que Deus era meu pai. Levantou para me bater. Eu já estava com 30 e poucos anos. Levantou para me bater quando eu falei isso. Então, assim, foi para mim terrível, né? Aí ele
falou, tem que aprender, não é isso e tal. E aí eu fiquei calada, não falei nada. É difícil, mas a gente tem que ficar quieto. Até que depois ele continuou conversando comigo, eu expliquei alguma coisa. Sempre estou, né? Um pouco. E tanto é que ele tem tantos filhos, só que ele confia em mim. Naquela filha que é totalmente... tem tudo a meu nome, as coisas dele. Qualquer coisa que tem que fazer a Glória e tudo. Então, assim, existe algo aí, né? Que Deus está... E eu sei que na hora certa só falta meu pai se converter, porque eu já batizei todo mundo lá. Os irmãos também? Meus irmãos, dos meus irmãos dos gêmeos batizei no Rio Jordão. Olha. Aceitou Jesus no Líbano, foi batizado no Rio Jordão. Viaja comigo, prega junto, ministra. Deus está usando ele também. Olha, é uma bênção. Mas um dia de cada vez. Só falta meu pai. Mas hoje o posicionamento dele também é de respeitar, não ser... Meu pai, ele fez questão de querer... Você nasceu muçulmana, não tem outro jeito. Você é muçulmana, nasceu muçulmana e não existe você sair disso, né? Falei, pai, eu só falei isso e aí ele nunca mais falou mais nada pra mim. Essa foi a conversa que a gente teve. Você acredita no Deus de Moisés? Sim. Você acredita no Deus de Abraão? Sim. O Deus de Jacó, de Ismael? Sim. É o mesmo Deus que eu oro. Só que eu acredito em Jesus Cristo. Ele ficou calado, não falou mais nada. Aí ele ficou. Ele ficou quieto, não, o que vai me dizer? Então, Deus ele vai fazer da forma dele e a gente não pode pela força, porque já pela força não dá, não tem como. A gente não consegue. Está enraizado isso, sabe? Só se aparecer. Que Jesus está aparecendo aí para um monte. E quando o muçulmano, você vê quando um muçulmano se converte, a vida dele, o que é. A oração, ele não vai parar a oração se vier Não vai. Ele já tem isso enraizado. Quando um muçulmano se converte, não tem para ninguém. É algo surreal, ou como muda a vida dele, como eles são, imagina, conhecerás a verdade e a verdade. Imagina, se já eles eram, vamos dizer, entre aspas, não a palavra, fanáticos, vamos dizer, que fazem tudo por Deus, imagina quando conhecem a verdade. Com a presença do Espírito Santo. Imagina, é coisa linda, é surreal. É porque você falando assim, Glória, basicamente é enraizado uma base de conhecimento desde a infância, né? Mas em questão de ter aquela presença, já parece ser mais distante, né? Sim, porque é religiosidade, né? Então, você falou assim, nossa, eu comecei a falar em línguas do nada, eu disse, caramba... Isso é uma coisa normal pra gente, porque eu cresci dentro de um lar que não era cristão, né? Cristão, tipo, né? Vão na igreja uma vez a cada lá. Mas o outro lado ali da família da minha mãe, tinha muitos que eles eram evangélicos, então desde eu via aquele negócio, eles orando e quando via aquela rajada e não parava. E eu disse, meu Deus, mas que será isso? Então, tipo, na minha infância eu já tinha isso. Claro. Você foi uma novidade que... Sim. Entendeu? Então eu fico pensando, cara, eles têm uma base de perseverança de cada vez, Deus livre, é Deus em tudo, mas em compensação, relacionamento. Exatamente. E aí quando vem e enche aquele coração, aquele vazio de toda a vida que nunca sentiram nas 5 rezas, eu fui descobrir que a gente podia adorar Deus aqui. No Brasil, naquele salãozinho. Olha. Eu não sabia que podia adorar a Deus. Muito mais depois que ia saber que podia dançar para Deus. Imagina, isso é pecado. Isso fala também muito, Glória, que tipo, o nosso povo é abençoado pra caramba. Deus tem... Meu Deus, gente. A gente
tem possibilidade, tipo, temos a liberdade de adorar Deus, sabe? E às vezes você coloca uma música circular. Em outro lugar, do outro lado do mundo, tem pessoas que estão gritando com a alma vazia, sem saber o que elas têm. Não sabem que uma adoração vai encher esse coração. Olha. Falta ser mais cristão, de verdade. Falta ser mais cristão, de verdade. Eu falo por mim também, né? Eu preciso mais. A gente precisa. Mergulhar mais, né? Sim, ser de verdade. Não da boca para fora, não só levantar a mão na igreja. Nós precisamos mais do que isso. Menos comportamento convertido, né? Porque comportamento todo mundo tem. Exatamente. Se tu andar com uma Bíblia agora na mão, exatamente, todo mundo vai saber que tu é um cristão. Exatamente. Mas em compensação, se não fluir de dentro para fora. Exatamente. E depois disso, aqui em Balneário Camboriú, a gente tem um projeto do Abraço à Vida, né? Eu trabalhei muito com a Mozara, primeira dama nos encontros na igreja, e ela me chamou, que ela estava no coração com o prefeito de fazer um projeto sobre o índice de suicídio aqui em Balneário na época. E eu fui uma das pessoas que deu depoimento, né, da minha história ali no abraço. Tem o Abraço à Vida, que é maravilhoso, são 24 horas de atendimento, tem um número de telefone. Sim. Já levaram para vários lugares do Brasil, já implementaram em várias cidades, né? E tem salvado muitas vidas. E eu faço parte desse projeto aqui em Balneário, né? Vamos dizer parte. Eu sou uma das que está o depoimento, a minha história, do que como vale a pena viver, né? A importância da vida. Sim. Né? A importância de se amar, porque a pessoa que tenta isso é porque para ela é a única saída. E na verdade eu nem sabia quem eu era, não tinha identidade, né? E também eu não sabia me amar. Glória, deixa eu te fazer uma pergunta a nível de só pra mim entender e saber mesmo, se de repente você sabe. A porcentagem que, tipo, tem nesse nível de suicídio é maior no poder, quem tem mais poder aquisitivo ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Não tem. E aqui em Balneário, na época que já faz tempo que eu não falei com as meninas lá, mas na época que eu estava falando, a maioria eram homens. Aqui em Balneário, porque vem, né, querem mudar de vida, trazer a família e vem que não funciona e se frustram e terminam tirando a vida. A maioria é homem. Não, eu perguntei porque eu meio que associei para saber, né, para ver, porque realmente as pessoas literalmente às vezes ela colocam mais a vida, não tem mais jeito quando Pastor, se perde tudo. Eu vou te falar algo. Creio que é da FG que se suicidou, não? Há muitos anos atrás. Sim. Estávamos aqui, eu estava aqui. Então, ele tinha 40, 50 carros importados. Sim. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro. É aqui. O que falta dentro de você. E quando você descobre o que falta, já... Vazio, né? Tudo faz sentido para nós. Tudo tem cor, né? Quando a gente conhece a Jesus, a gente tem realmente um encontro real e verdadeiro com Ele, né? E é isso que eu tive. Um encontro real e verdadeiro que mudou minha vida. Olha. De uma forma sobrenatural. E quando, muitas vezes, eu já ouvi testemunhos de pessoas que foram curadas e muita coisa. Só que elas vivem a vida normal. Sim, eu poderia ter tido aquilo, falado, Deus me curou, Deus me salvou, tal, e continuava a minha vida normal. Só que dentro de mim eu não podia. eu dentro de mim falei, eu tenho que honrar, porque aquele dia eu morri de verdade para mim e para o mundo. E a partir daquele dia eu decidi gastar minha vida para Ele. Glória a Deus.
e falar o que ele faz, eu não podia mais calar. Eu não podia, bem podia viver a minha vida normal, mas eu não, aquele dia nunca mais fui a mesma pessoa.